fácil. Bom, nós gostaríamos de dar as boas-vindas para a Camila. Camila, mãe educadora, cristã, 35 anos, 9 filhos, e a Camila fez parte do CIMEDUC de 2025, da primeira turma. E aí foi com grande alegria eu convidei a Camila para ela conversar um pouco sobre a experiência dela, como foi o CIMEDUC, para ela encorajar as mães. Muitas mães estão perguntando o que acontece no CIMEDUC Kids, como é a dinâmica do CIMEDUC Kids, será que eu posso assistir a aula com as crianças? Então, essa ideia de fazer esse vídeo foi justamente para que a Camila pudesse trazer algumas reflexões, um pouco da experiência dela, para que pudesse ajudar as mães que estão chegando, ou as mães que estão em dúvida com relação ao programa. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida, por estar conosco, por guardar um pouquinho do seu tempo, do seu esforço, para falar um pouquinho também sobre a sua família linda. Então, eu sempre tive o sonho de ter muitos filhos. Então, quando alguém diz 9 filhos, uau, que bênção! Então, se você puder, a palavra está com você. Você pode também fazer alguma pergunta, alguma reflexão. Fique à vontade, Camila. Oi, Rachel. Boa noite, né? Hum. Então, o Simiduc para a gente foi uma ferramenta muito boa, né? Uma vez que já há um tempo a gente estava procurando um apoio, né? Que eles pudessem fazer uma partilha realmente proveitosa em relação a conteúdos, a linguagem, que eles pudessem, né? Partilhar sobre vários temas e de várias formas diferentes. E quando apareceu o Cimeduc, ele uniu para a gente essa questão da partilha e também do aprendizado de outra língua, que já fazia um tempo que a gente estava procurando ali, patinando e não encontrava. Eu digo que foi uma resposta muito boa para as nossas orações aqui. Sim. E aí, à medida que eles foram, né, participando das aulas, vendo como funcionava, tudo, eles foram mergulhando cada vez mais fundo, né? Você vê que é como você disse na espiral do conhecimento, eles vão mergulhando e aquilo vai abrindo e vai uma coisa puxando a outra, e aí quando você vê, eles não param mais. Foi Amo genial. muito. Eu fico animada, Camila. Olha, você não tem ideia como eu me divirto nas aulas, mas principalmente na aula que eu estou observando o projeto que as crianças trazem. Eu confesso. Eu acho que a aula teórica é muito importante, eu trago, os professores vão trazer esse ano, assim, questão de muita teoria, muita informação, mas a parte que eu confesso que eu me divirto é ver o quanto eles conseguiram digerir de tantas informações que eles conseguiram receber. Então, e o mais bonito é que, pelo menos eu realmente eu fico assim admirando, né? Fico impressionada. É como cada criança reage de uma forma diferente. Eu lembro que você tem uma das suas filhas, não é a mais velha, acho que é a segunda mais velha, que ela estava comentando, justamente ela estava dizendo, ela passou um tempo calada, só escutando, só escutando, só escutando, só escutando, né? E aí, depois de alguns meses, dois, de repente ela queria mostrar o desenho que ela fez, e ela queria dizer, ela queria participar. E eu falei, uau! Parece uma outra menina. Então, assim, Exatamente. realmente, assim, me chamou muita atenção, porque cada criança tem uma personalidade diferente. Então, muitas vezes você vê alguns filhos que são mais extrovertidos, eles se destacarem no início, né? Mas o que me chama a atenção é que são aquelas crianças introvertidas que, que muitas vezes estão com vergonha de se expressar, de mostrar o que conseguiu fazer. E não significa que a criança precisa memorizar muitas palavras em inglês ou escrever um grande texto. Não, às vezes o exemplo que eu quero dar é mesmo um desenho. A simples narrativa, o próprio ato de desenhar, já significa que ela está processando muitas informações, não é, Camila? Exatamente, exatamente. E aí, juntamente com esse processar de informações, a gente vê o reflexo em casa, né? E aí, tudo que eles ouvem na aula, eles vão reproduzir depois com a gente, comigo, mais com meu marido, porque ele entende mais da língua, né? Então, daí eles ficam, pai, como que eles fazem o desenho? Pai, como que eu escrevo isso em inglês? Pai, como que eu faço isso em inglês? Pai, o que significa isso em inglês? É Olha, bem.
E assim, é bem prazeroso, é bem proveitoso, assim. E a gente colhe frutos não é só um dia, é durante a semana inteira que a gente vai vendo essa caminhada deles mesmo junto, porque daí eles querem se preparar bonitinho para fazer a lição, né? Do Sim. dia seguinte, né, para fazer a apresentação, né? Aí eles ficam. Gente, vocês não têm ideia. O que me chama a atenção é o seguinte: o adulto tem uma ideia sobre trabalho, compromisso de trabalho, né? Ah, eu tenho que, por exemplo, digamos que o pai, o marido, ou alguém precisa trabalhar, sair de casa, então ele vai de forma rigorosa fazer todo aquele processo para ter que chegar cedo no trabalho, ter toda aquela atenção. Mas a criança, ela leva a sério o ato de brincar e ela leva muito a sério o fato de ter que apresentar para outras crianças. Então, assim, gente, isso aí realmente me encanta. E realmente eu vejo as crianças florescerem em tempos diferentes. Então, é como se fossem realmente plantas e florzinhas. E aqui você começa a regar, você começa a plantar, você começa a dar informações. E algumas ficam paradinhas, só escutando. Não participam muito, mas não quer dizer que ela não está crescendo, que ela não vai participar no próximo dia, ou daqui a 2 dias. Então, a forma como cada criança ela recebe o ensino, seja na própria língua portuguesa ou na língua inglesa, ela está recebendo todas as informações e pensando, refletindo. As crianças, na verdade, elas nos ensinam a refletir e a meditar muito mais do que nós imaginamos, não é, Camila? Exatamente, exatamente. Aham. O Rafa, né, teve uma proposta, acho que foi de fazer uma planta baixa, e aí ele ficou dias e dias naquela planta baixa, desenhando e fazendo, e se esforçando, e bonitinho e tal. Teve também uma outra aula em que a Maite pôde apresentar o violino, né? Sim. E ela ficou empolgadíssima, ela ficou felizíssima, assim, treinou, estudou a semana inteira para Ah, mostrar bem que certinho o fofura! violino. Que fofura. Então, assim, o fato de master, tem o conceito de master, de fazer da melhor forma possível, ele não acontece na concepção do adulto que, eu vou master, vou fazer o meu melhor, por exemplo, fazendo um trabalho de caligrafia, mas tem que ser exatamente dessa maneira, o padrão tem que ser esse, tem que ser tantas vezes por dia, tem que acontecer nesse ritmo. Não, com a criança é diferente. Como você falou, a Maitê, ela sabia, não, vou querer apresentar um pouquinho daquela música no violino. Então, assim, no momento em que ela estava mais alerta, com mais atenção, ela vai voltar e tentar novamente. A mesma coisa com o Rafael. Gente, eu fiquei impressionada como o Rafael conseguiu desenhar aquela planta baixa com a idade dele. Eu não acredito que ele fez isso. Porque eu não pedi, é muito importante nós lembrarmos, eu não pedi uma planta baixa, né? Nós falamos sobre a disciplina, nós falamos sobre, acho que foi sobre o hospital, né? Porque nós estávamos falando sobre medicina integrativa nessa aula. E aí na medicina integrativa, eu acho que tinha alguém que tinha os enfermeiros, os médicos, e eu não lembro se alguém tinha que colocar alguma coisa na perna, eu não lembro exatamente o momento da aula, mas eu lembro que ele capturou essa ideia do hospital e da imagem que ele conseguiu fazer. Então, minha gente, vocês não têm ideia como Deus elabora e cria o cérebro de cada ser humano, inclusive de cada criança. Então, eu nunca naquela aula imaginaria em fazer uma planta baixa de um hospital. Nunca. E aí o Rafael teve essa ideia. E ele pegou essa ideia e disse, eu vou continuar e eu vou fazer essa planta baixa. E ele fez. E assim, e Fez. ficou assim, ficou maravilhoso. Eu falei, gente, ele conseguiu olhar com aquela perspectiva, né? Então, para quem não sabe ainda que essa planta baixa é justamente você imaginar aquela perspectiva de cima de uma certa área. Então, o Rafael, ele fez o banheiro, ele explicou, aqui é onde as enfermeiras, elas dão a injeção, essa aqui é onde o médico chega. Então, assim, eu não vou esquecer dessa imagem que o Rafael fez, né? E a mesma forma da MIT, ela super animada, dizendo, veja a música que eu pratiquei, veja o que eu quero mostrar no piano. E também das outras, né, da Maria, e mostrando os peixinhos, e quais os animais que Deus criou, e querendo tentar dizer o nome dos animais. Então, assim, realmente é incrível, Camila. E você tem uma família linda.
Muito fofo, você é muito linda. E Então, daqui assim, a pouco mais. o que que você recomendaria? Porque você teve aí alguns meses com essa dinâmica. E no início, para quem está chegando agora, iniciando em 2026, eles vão perceber que vão ter aquele sentimento de que, ai, é muita coisa, são 16 colunas, o PDF é muito grande, por onde é que eu vou começar? É muito complexo, será que as crianças vão entender? E eu queria que a gente tentasse com poucas palavras, só explicar, nós temos aí uns 8 minutos ainda, só tentar explicar para os pais que sim, é muito conteúdo, mas não quer dizer que as crianças precisam conhecer ou, digamos, estudar todo o conteúdo durante a semana. Né? Então, as crianças elas vão, a ideia é que elas possam fazer essa associação. E eu queria ouvir a sua experiência. Qual seria, por exemplo, a dica que você daria para uma mãe que está chegando agora e que vai receber, por exemplo, na próxima semana, na quinta-feira, ela estará recebendo o primeiro PDF e ela vai começar a ver aquelas 16 colunas e aquele monte de informação em inglês e vai começar se desesperar. Será que meu filho de 4 anos vai conseguir fazer um desenho? Como é que isso vai acontecer? E eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa preparação e o que é e como você ficou mais tranquila depois de algumas semanas percebendo como o ritmo acontece, como a dinâmica acontece. Então, a primeira coisa, não se desespere, não se assuste. A, a, a dinâmica, né, das colunas ali, das lições, né, é justamente para que você, às vezes, não precise necessariamente fazer todas, né? Foi assim mais ou menos que eu levei. Mas que você veja aquilo que a tua criança tenha mais habilidade, ou que ela goste mais e desenvolva aquilo nela, né? Então, foi basicamente aquilo que a gente tentou abordar aqui em casa, é ver aquilo que eles estavam mais interessados e fazer eles mergulharem mesmo para eles irem nessa espiral, né? E a Sim, segunda coisa é levar com leveza. Gente, às vezes eles mesmos vão sozinhos à medida que a aula vai sendo apresentada e eles acabam eles mesmos mergulhando dentro da forma como às vezes a Rachel conduz e eles vão entrando e vão mergulhando e vão se aprofundando e como ali a questão da planta baixa foi uma aula ali sobre medicina integrativa que acabou entrando numa planta baixa ali. mas, Camila, sabe por que isso? Porque, assim, por trás, eu vou te dar a teoria, que por trás quando nós trazemos muitas associações, imagina, são 16 disciplinas, mais ou menos, e aí são tantas associações que a criança pode fazer na mente dela, seja associação na área de música, associação na matemática, associação na área de história, associação na área... São tantas associações que nós chamamos de pathways. Então, os neurônios e as conexões, o caminho da informação, ela vai seguir um ramo próprio. Para cada criança, você vai ver, uma criança ela vai se dedicar muito, principalmente as menores, vão se dedicar muito ao versículo bíblico. E tudo bem, não tem problema, de jeito nenhum. É a primeira parte, é você realmente se encantar, porque o versículo bíblico é essa abertura, realmente, o versículo bíblico é o eixo. E todas as outras disciplinas, elas darão suporte a esse conhecimento. Então, algumas crianças, como a de Camila, lembro que elas fizeram peixinhos, quando nós falamos sobre o dia da criação, várias vezes, algumas vezes até um barco, e os peixinhos lá, e alguém com anzol. Eu lembro dos desenhos. Então, e outra coisa, os desenhos são extremamente importantes. Então, se uma criança de 5, 6, 7, até 8, 9 anos quiser ainda fazer um desenho, deixa fazer o desenho. Porque esse desenho é o registro da criança, é o registro da percepção da criança daquela determinada disciplina, daquela determinada matéria. Então, eu realmente encorajo as crianças a desenharem. As crianças que já têm um pouco de habilidade na escrita, conseguem ler, escrever, podem copiar, fazem um trabalho de cópia. É isso que aconteceu até com minhas próprias filhas. Elas começaram a copiar os versículos da Bíblia no caderno, elas gostavam de copiar. E aí isso ela foi crescendo de forma natural.
E aí Exato. eu queria só assim reforçar algumas últimas palavras, Camila. Eu estava observando lá sobre também existem vários níveis, né, de aprendizagem, mas um desses níveis também é a questão do relacionamento. Então, para você, como é que foi importante o fato de as crianças se relacionarem com outras crianças, mesmo à distância? O que que foi que você percebeu nessa interação? Então, eu percebi que eles ficaram muito mais desenvoltos, né? Ajudou bastante, até na questão deles apresentarem para os amigos, né? Eles viam que eles tinham amigos e que eles apresentavam para os amigos, e eles ficavam assim, a semana inteira na expectativa, né? Não, mãe, eu vou apresentar para o prof, eu vou apresentar para os amiguinhos que vão estar na aula, tudo. Então, assim, e também a atenção deles de ver a apresentação dos amiguinhos, né? E eles dizem, olha, aquele. E eles entram na aula, ó, esse aqui, mamãe, esse aqui tem um bichinho tal, acho que ele falou que era uma calopsita e tal, num amiguinho de turma. E ai, tem outro amiguinho, nossa, esse amiguinho aqui ele é muito inteligente, mamãe. Precisava ver. Então eles mesmos vão já se conversando entre si, criando vínculo e tal. É muito legal, é muito bacana. Então, assim, eu recomendo bastante a todas as mães, no momento da apresentação dos projetos, realmente deixem as crianças prestarem bastante atenção, e elas vão prestar bastante atenção, vocês vão ver. Eu penso muito em encorajamento. O que eu quero dizer é que, para o adulto não compreende a dimensão da importância, primeiro, de eles conseguirem ganhar confiança, para conseguir se apresentar, mas também da importância que as crianças estão dando para o trabalho do coleguinha. Então, eu recomendo aos pais e professores também, os futuros também, que eles observem as conexões que as crianças fazem, aquilo que a linguagem da criança, o que as palavras que elas estão trazendo, os desenhos que as crianças estão apresentando. Então, é muito importante, até para a autoestima da criança também, que mães e pais, que vocês realmente apreciam o desenho, ou o texto, ou as palavrinhas que as crianças estão aprendendo, e até coloquem, eu até aqui em casa eu coloco na geladeira, eu coloco no quadro, eu digo, vou mostrar ao pai, todo mundo que chegar aqui em casa para visitar, vai ver o desenho de vocês. Então, é esse trabalho de, por trás, né, de formiguinha, de encorajar, de valorizar. Não é isso, Camila? Isso mesmo, aham. Eles vão criando muitas habilidades ali, né? Eles vão. A gente teve ali esse acompanhamento com o Cimeduc, e aí a gente teve depois, nos encontros, uma feira literária. E nitidamente eles apresentaram muito melhor os livros da feira literária porque eles já estavam apresentando os desenhos no Cimeduc. Então isso deixou eles, como que se diz, afinou a habilidade, né? Ajudou muito nessa habilidade da oratória, de perder um pouco a vergonha, né? Foi muito bom, foi um preparatório muito bom para eles nesse Ai, sentido. eu queria ter escutado, Camila. Uma feira de literatura, que maravilha, assim. E dizer para todas as mães, não é assim, claro que muitas vezes gostaríamos, por exemplo, de estar ao vivo, não é, com todas as crianças, seria assim, a explosão de animação seria ainda muito maior, mas ainda assim, mesmo com essa questão das limitações da tecnologia, ainda assim nós podemos ver muitas possibilidades. Então é isso, Camila. Você quer dizer alguma outra palavra para nós encerrarmos com uma oração? Eu queria dizer que o Cimeduc ele é uma ferramenta muito boa para a família, para a criança e para o aprendizado. Para que realmente o pessoal não se assuste, né, com o PDF e tal, porque o projeto em si, a proposta em si, ela é muito boa e na prática ela funciona muito bem, super bem. Que bom. E agora, esse ano, o Rafael estará no Cime do Teens, não é isso, Camila? Uhul! Cime do Teens para Rafael, estou animada, pensando Está ansioso. o que será que o Rafael vai trazer na discussão, né? Já estou aqui pensando, imaginando o que ele vai trazer.
E ele tá ansioso também, tá na expectativa aqui. Legal. Então, vamos orar pela Camila, pela vida da família e por todos os pais que estão começando. Muito obrigada, Camila.